Bem, como você falou, Graça, teremos aí a continuidade do tema ransomware. O tema, na verdade, é proteção anti-ransomware para ambientes cloud, mitos e verdades. E para falar a respeito, nós convidamos o arquiteto e engenheiro de sistema, Rafael Venâncio, e o gerente de desenvolvimento de negócios, Diego Oliveira, ambos da Fortinet. Olá, Rafael. Olá, Diego. Muito bem-vindo, rapazes. Olá, bom dia, tudo bem? Me escuta Tudo direitinho? bem? Aí, prazer vê-lo mais uma vez aqui conosco. Prazer vê-lo novamente, Ângelo. Tudo certo por Aê! aqui? E até só alterando aqui, eu sou arquiteto e o Venâncio é o gerente de negócios, e ele tem uma grande responsabilidade, assim como eu também tenho como arquiteto. Então tá, Rafael Venâncio, gerente de desenvolvimento de negócios, é isso, correto? Positivo. E Correto, o Diego Ângelo, bom Oliveira, o dia. arquiteto e engenheiro de sistema. Então fiquem à vontade, apresentem-se e façam aí o seu melhor. Obrigado, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouco, então, né, dos mitos e verdades que a gente tem sobre proteção anti-ransomware em ambientes de cloud. A gente tentou fazer uma palestra um pouco mais interativa, mesmo sendo virtual, e não ficar só um falando e apresentando. Então, eu vou bater um papo aqui, na verdade, com o Diego e a gente vai conversando sobre esse tema. A primeira pergunta que eu tenho para o Diego, se é um mito ou verdade, essas iniciativas de grande impacto ao negócio não têm relação com cloud. Isso é um mito ou é uma verdade, Diego? Legal, Venâncio, ótima pergunta aí, por mais que a gente já conhece aqui o resultado, mas a gente quer esclarecer justamente a importância da cloud nessa visão de mito ou verdade, porque tem algumas empresas ainda que têm dúvidas sobre a utilização, sobre o benefício, sobre a estratégia de consumo da cloud. E para reforçar justamente esse nosso ponto de vista, o que a gente quer trabalhar com vocês hoje aqui, nessa primeira pergunta, nessa primeira afirmação, eu diria, é que o Gartner, no início desse ano, ele lançou um repórter apontando algumas tecnologias que são tecnologias emergentes e que têm uma grande importância na estratégia de negócio da companhia. E ela ponderou essa importância em duas visões. Em questão de importância, então, quanto maior a bolinha, é uma iniciativa que vai sim agregar valor à companhia, mas se a bolinha ela é vermelha, é uma atividade que traz riscos para colocar essa atividade em produção. Ou seja, é difícil, é trabalhoso, mas mesmo assim é importante. Então, a gente vê aqui que a gente ressaltou algumas, que a maioria das iniciativas de tecnologias emergentes neste ano, no ano que vem, e que já estão em pilotos, são tecnologias relacionadas à cloud sim, tá? E muitas dessas tecnologias, elas estão mirando a parte de segurança de cloud propriamente dita. Então, é um mito. Considerar que a cloud não é estratégica para a companhia, a essa altura do campeonato, depois da pandemia, e é um mito também pensar que a segurança para a cloud também não é importante nessa fase de adoção e jornada. E aí já parto até para a próxima pergunta ou afirmação, Venâncio, já trocando a bola para ti, tá? Que é o seguinte, quando a gente fala de provedor de cloud, né, a gente escuta muito isso em discussões, em reuniões, ou até mesmo em alguns artigos, colocando alguns pontos de vista invertidos, tá? Mas a afirmação é: os provedores de cloud pública direcionam a estratégia de defesa contra ransomware para os ISVs, ou seja, é exclusivo ISV tratar a questão de ransomware? Isso, Venâncio, é um mito ou verdade? Então, como foi debatido aí no painel anterior, né, a gente sabe que ransomware não tem uma proteção única. A gente tem que olhar toda a superfície de ataque, né? Então, na verdade, é um mito, porque os cloud providers, eles sim têm uma proteção, eles entendem que eles têm que ajudar nessa proteção contra os ataques ransomware, mas não é uma exclusividade nem dos ISVs, como a Fortinet, nem dos provedores de nuvem, né? A gente tem que pensar em todo o espectro. Bem, quando a gente está falando de segurança em nuvem, a gente tem que sempre lembrar do modelo de responsabilidade compartilhada. Então, o provedor de cloud vai ter sim uma responsabilidade, e tem uma outra parte que é a responsabilidade, né? Outros vetores de ataque que são responsabilidade do cliente, e é exatamente onde os ASVs se encaixam e ajudam os clientes a proteger no que cabe
ao cliente, né? Mas, então, é um mito, porque dentro do modelo de responsabilidade compartilhada, tanto o provedor de nuvem quanto os clientes têm essa responsabilidade de proteger desses vários vetores de ataques ransomware. Perfeito, perfeito. Então, a questão de ter a parceria e de ter um ISV, né? A gente tem na nomenclatura cloud, né? Na nomenclatura tech é muito, muito padrão para a gente falar de ISV, né? Mas é uma sigla que representa parceiros de negócio com as clouds. Então, é muito importante ter essa parceria firmada com parceiros de cloud. Fortinet é um grande exemplo, com a própria cloud também, é a preocupação dela com o Ransom, ela não direciona isso para a gente. Perfeito. Obrigado, Venâncio. Exatamente. E aí, então, voltando a bola para você, Diego, é possível encontrar modelos de referência do Cyber Kill Chain direcionado para a cloud? Isso é uma verdade ou é um mito? Legal, ótimo ponto que a gente trouxe aqui, tá? E até contextualizando, antes de colocar o mito ou verdade, Kill Chain, tá? Dentro do mundo de InfoSec, dentro do mundo de cibersegurança, em poucas palavras, é um plano estruturado, é um plano, é um desenho, é uma estratégia estruturada para uma tentativa de exploração, para um ataque, assim por diante, tá? E hoje, quando a gente fala de cloud, tá? Já existe, sim, técnicas, planos, caminhos, ferramentas focadas para cloud pública, entre todas elas, tá? Então, nenhuma delas exime de um kill chain focado para ela. Então, sim, é verdade que já existe, isso é muito discutido, isso já é muito pulverizado, esse conhecimento do kill chain focado em cloud, e é importante ter um kill chain, né, a saber que existe para ataque, é muito importante também que a estratégia de defesa, não só para o ambiente web, não só para o IoT, para uma página de intranet, enfim, mas você tem um kill chain orientado a cloud, a conceito de cloud. Então, isso é muito importante levar em consideração, Venâncio. Tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Próximo ponto aqui de mito ou verdade. Esse é bem discutido também, tá? Multicloud, Venâncio. Um mundo sem volta. Isso é verdade ou um mito? Trabalhar com mais de uma cloud pública. O que você tem como? Essa é uma excelente afirmação, né? E aí eu quero começar a resposta mostrando os dados reais de consumo, né? Então, de acordo com o IDC, esse ano, 2021, a gente já tem um gasto total em nuvem pública praticamente do mesmo percentual dos gastos totais com TI tradicional. E já para o ano que vem, 2022, os gastos totais para nuvem pública vão ser maiores que os gastos totais de TI tradicional. Eu acho que isso deixa muito claro que é um caminho sem volta, né? A adoção de cloud já é uma realidade, sem dúvida nenhuma, né? E esse consumo só cresce e já é maior do que o consumo de TI tradicional. E o ponto que sim pode ser debatido é se é multi-cloud ou não, ou se vai ser uma única nuvem. E também aqui os dados nos ajudam a responder, né? Esse é um report da Flexera que mostra que 93% das empresas têm uma estratégia sim multi-cloud. Então, é uma verdade. A grande maioria das empresas tem uma estratégia de utilizar mais de uma nuvem, né? Pode ser um ambiente híbrido, utilizar uma nuvem privada com uma nuvem pública ou múltiplas nuvens públicas. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que a grande maioria dos clientes, tanto no Brasil quanto nos outros países da América Latina, que a gente atua, tem essa estratégia multi-cloud. E aí, um ponto que é fundamental é ter a integração com essas nuvens, pelo menos com as 3 principais nuvens públicas existentes, né? AWS, Azure e Google Cloud. Por que é importante isso? Por mais que eu tenha um ambiente multi-cloud, eu ter uma postura única de segurança, eu ter uma gestão única do meu ambiente de segurança, mesmo utilizando mais de uma nuvem, mesmo sendo um ambiente multi-cloud, é fundamental. Então, por isso que essa integração nativa das soluções Fortinet com os provedores de nuvem pública é tão importante. Perfeito, Venâncio. Muito obrigado pelo esclarecimento.
E aí, Diego, tem uma outra afirmação que a gente escuta bastante, né? Que a camada de microserviços não serve como um vetor de ataque. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? Interessante ponto. Se a gente fizer uma reflexão dos pontos que a gente já passou e do primeiro lá atrás, né, que foi justamente a preocupação se as clouds estão terceirizando isso com os SVs, enfim, a gente consegue ver que a cloud ela é composta hoje, tem muito benefício agregado a serviço, muito orientado a microserviço, e você vê que ela está recomendando você se preparar de alguma forma, proteger seu ambiente, efetivar boas práticas, para que você não tenha problema de ransomware como vetor a cloud. Então, se a gente linkar cloud e microserviço, né, não dá para desconsiderar uma coisa da outra. Então, é verdade que o vetor, o Kubernetes, um microserviço, uma comunicação lateral entre microserviços e cloud pode sim acontecer, como a gente imagina que às vezes não, tá? Mas o microserviços pode sim ser um vetor de ataque, assim como o outro, e como também foi discutido no painel anterior, um vetor de ataque, um ransomware não chega só por e-mail, tá? Então, se a gente tinha lá só a visão que um e-mail, um link, um arquivo poderia ser um vetor de injeção de um código e exploração de vulnerabilidade de caminhar lateral, aqui a gente traz uma evidência de que já aconteceu, já encontraram essa possibilidade, já exploraram, e existe, inclusive, Venâncio, boas práticas para quando você vai trabalhar com microserviço, tá, de segurança, você tem uma arquitetura específica de segurança para microserviço, e essa arquitetura ela deve refletir o mundo de nuvem privada, o seu data center, e quando você leva isso para a cloud, você tem que levar também os mesmos critérios de segurança, padrão de definição para a cloud pública também. Então, não é porque a cloud está hospedando microserviço que ela é isenta de ter aquele serviço como um possível vetor. Tá? Prova disso, existe alguns frameworks de segurança já orientado a microserviço, já orientado a Kubernetes, por exemplo, onde que é o CIS, que define alguns padrões, alguns itens, e esses itens devem ser muito bem checados, muito bem calibrados, para evitar que esse vetor microserviço, Kubernetes e assim por diante, seja explorado. Então, é muito importante ter o CIS em mente, saber como ele funciona. A configuração incorreta da cloud é a maior preocupação da autogestão? Mito ou verdade, Venâncio? Essa é uma afirmação também muito boa e recorrente, né? E sem dúvida nenhuma, a segurança é o maior desafio dos clientes que estão consumindo a nuvem, né? De acordo com o report da Flexera também, 81% das empresas disseram que a segurança é, sim, o principal desafio nessa jornada para a nuvem. E dentro desses, né, desafios, né, qual é o número 1? É a configuração incorreta da plataforma de nuvem, ou o setup incorreto, né? Por isso que é tão importante você ter também ferramentas que te ajudem, que tenham templates que ajudem nesse processo de configuração do seu ambiente de cloud desde o início com segurança, né? Para tirar um pouco da questão da configuração manual e tentar automatizar, orquestrar esse ambiente o máximo possível. E um outro ponto, Diego, que eu queria trazer é que o segundo maior desafio, né, que os clientes têm dentro de segurança é com vazamento de dados, né? Então, a gente percebe aí muito claramente que a segurança é disparada a principal preocupação que os clientes têm nessa jornada para a cloud. Perfeito, muito obrigado. E aí eu falei um pouquinho lá atrás, né, do modelo de responsabilidade compartilhada, mas eu queria escutar de você, Diego, se é um mito ou verdade, que o modelo de responsabilidade compartilhada associada ao CIS facilitam a estratégia de adoção e segurança da cloud. Perfeito. Acho que a gente até trouxe aqui um resumo, né? A gente pode dizer assim, do que é o modelo de responsabilidade compartilhada. E a gente traz um elemento novo nesse modelo de responsabilidade compartilhada também, Venâncio, que a gente falava muito do IaaS, PaaS e SaaS, mas hoje a cloud você consegue também consumir com FaaS, né? Que é Function as a Service. Você manda uma chamada e apenas tem um retorno. Então, você assume que a segurança ainda, nesse modelo de só chamada, é critério 100% do seu provedor, enquanto o modelo de responsabilidade compartilhada para esse serviço
deixa claro que não. Ainda tem uma parcela muito grande de controle, de classificação de dados, de proteção de endpoint, mesmo quando você fala de face, tá? Então, é importante entender muito bem, a gente até brinca que o modelo de responsabilidade compartilhada tem que ser um guia de bolso para todo gestor, para todo arquiteto, né? E associado, sim, ao CIS, eles agregam muito nessa questão de estratégia de defesa, tá? Quando a gente fala de ransomware, quando a gente fala de malware, a gente não está falando de uma bala de prata, a gente está falando, sim, de uma estratégia de defesa que tem que cobrir vários prismas de forma simultânea, integrada preferencialmente, para você conseguir atrasar o kill chain. E atrasando o kill chain, você vai conseguir fazer com boas práticas, tendo sensores ativos, conseguir mapear exatamente funções de resposta e assim por diante. Então, sim, saber muito bem como o modelo de responsabilidade funciona e o que você está usando também, agregado ao CIS, é uma maneira muito eficiente de melhorar e deixar a segurança mais efetiva para a cloud, ok? E aí, Venâncio, como que a gente, né, a gente sempre gosta de colocar como que a gente consegue agregar, trazer todos esses mitos em verdades, colocar os mitos em produção, colocar as verdades em produção também. A gente tem aqui o Fabric, Fortinet Security Fabric, para conseguir agregar toda essa abordagem de estratégia de defesa quando a gente fala de ransomware, tá? O Fabric, ele tem todo a sua construção em malha, como pilar, a gente tem a questão de integração, automação, então muitas atividades de resposta de uma má configuração, de uma API que talvez você não tenha protegido de uma melhor forma, de uma classificação de dados automática, a gente faz isso com o Fabric, e dentro do Fabric a gente tem um pilar de Adaptive Cloud Security, e deixo com você para explicar melhor. Perfeito, Diego. A nossa ideia, né, do Adaptive Cloud Security é exatamente expandir o Fabric para as clouds. Então, né, a gente tem aí vários clientes já utilizando o Fabric, né, que eles entendem que a gente consegue juntar e gerenciar várias soluções de segurança, né, desde uma única plataforma. A ideia é expandir todos esses benefícios, todas essas funcionalidades para a nuvem. E aí a gente tem que lembrar, o que a gente falou lá no início, que não é uma nuvem só, é um ambiente multi-cloud. Né? A grande maioria de vocês consome mais de uma nuvem. De acordo com a necessidade, você vai consumir, né, certas aplicações, workloads em uma nuvem ou na outra, mas é preciso a gente pensar em uma postura de segurança única para esse ambiente multi-cloud ou híbrido. Então, né, levando as funcionalidades, os recursos das soluções Fortinet para as nuvens, a gente permite tudo isso aí. E qual é a estratégia, então, de segurança da Fortinet para a cloud? Né? A gente falou que ransomware não é só um vetor de ataque, a gente precisa pensar numa proteção ampla, né, de toda a superfície de ataque, e a Fortinet entende que essa estratégia de segurança em nuvem é dividida em 3 pilares. A gente tem o primeiro pilar, que é a segurança da plataforma. Por que é importante eu proteger a plataforma? Né, eu preciso entender o que está sendo configurado, que alterações estão sendo feitas, se, por exemplo, alguém esqueceu um bucket S3 público, que deveria ser privado. Então, ter esse cuidado, esse olhar e proteção efetiva para a plataforma é fundamental. Entender o que estão fazendo no meu ambiente de cloud, né? O que os administradores, por exemplo, que têm acesso privilegiado, que tipo de alterações estão sendo feitas nesse ambiente, é muito importante. O segundo pilar, o pilar de segurança da rede. Então, parecido com o que a gente faz no mundo on-premise, a gente também precisa segmentar, fazer a microsegmentação desse ambiente, garantir uma proteção desse tráfego que está chegando no meu ambiente de cloud, que está saindo, né? Uma conexão segura dos usuários, não só dos escritórios e data centers para a cloud, mas usuários remotos acessando dispositivos pessoais, corporativos, de qualquer lugar. Então, essa segunda pilar, né, essa segunda camada de proteção, que a gente chama de proteção à rede, também é super crítica. E, por último, né, mas não menos importante, o terceiro pilar de proteção, o pilar de proteção das aplicações. A gente sabe que as aplicações são cada vez mais críticas para o negócio, né? É onde está o dinheiro das empresas, o diferencial competitivo, a inteligência das empresas, cada vez mais estão nas aplicações, independente do segmento. Então, a gente ter, né, ferramentas, soluções efetivas para proteger essas aplicações,
proteger as aplicações de ataques conhecidos, proteger essas aplicações de ataques novos, ataques de dia zero, e também, se eu vou proteger as aplicações, eu preciso proteger tudo que sai da aplicação. Não só tudo que está chegando na aplicação, mas também tudo que está saindo dessa aplicação. A aplicação ela pode estar corrompida por algum motivo, alguma razão, e está passando um dado sensível, está passando um número de cartão de crédito, um número de um CPF. Então, quando a gente fala em proteger a aplicação, seja uma aplicação monolítica, sejam aplicações em containers, a gente precisa proteger efetivamente tudo que chega, ser flexível para proteger dos novos tipos, dos novos vetores de ataques que vão surgindo, mas também proteger tudo que sai dessa aplicação. E aí, com esses 3 pilares, a gente entende que a gente consegue ter uma proteção efetiva para um ambiente multi-cloud. E o último ponto que é fundamental, né, que eu falei, multi-cloud, é preciso ter uma integração nativa com todos os provedores de nuvem. Só assim a gente vai conseguir, né, ter essa orquestração, essa automação de segurança do ambiente multi-cloud. Diego, algum comentário aí final dessa nossa estratégia de segurança em nuvem? Não, Venâncio, o único ponto, de novo, para reforçar, para conter um ransomware, para erradicar um ransomware, não tem uma bola de prata, mas sim uma estratégia, uma arquitetura integrada, é a melhor forma, a forma mais efetiva de conseguir prevenir, né? E até brinco que a capacidade de você ter uma arquitetura, a arquitetura, você cria a capacidade de prever a possibilidade de uma tentativa de ataque. E é isso que a gente consegue fazer, integrando e apresentando com o Security Fair com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui, Venâncio. Ângelo, está com você. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Rafael. Parabéns aos dois aí pelo dinamismo da apresentação, viu? Muito obrigado mesmo.